Olá, meus irmãos, tudo bem? Na paz, graças a Deus. Meus queridos, a gente sempre dá um jeitinho, né, para gravar um vídeo. Parece que está empregado na nossa alma, parece não estar, né, empregado na nossa alma. O nosso anseio, o nosso desejo de gravar é muito grande. E eu não sei como eu arrumei um cantinho aqui, um lugarzinho para gravar esse vídeo. Eu quero falar, queridos, aqui sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, né. Eu estava estudando esse tema, né, há alguns dias, e estava observando que é muito importante para nós que estamos hoje pregando não, proclamando o evangelho eterno. Então, aqui é mais uma prova, que o preterismo completo está correto, não é? Nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 3. Então você veja, as 7 igrejas que está mencionada em Apocalipse capítulo 1 ao 3 estavam todas localizadas na província romana, todas elas, não é? Na Ásia, hoje a Turquia, né, oriental. Então essas igrejas, elas estavam todas na Turquia e diante da ilha de Patmos, na qual João, o apóstolo João, ele escreveu, não é? Ele recebeu essa revelação, foi ali, não é? Na ilha de Patmos. Então veja bem, embora seja provável, é muito provável, querido, que na época existissem outras igrejas ali, não é, naquela região. E João parece ter escolhido essas 7 porque elas formavam uma rota natural, não é, para o pregador itinerante que iniciava em Éfeso e seguia no sentido horário por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas, né. Então foi por isso que João, embora parece ter outras igrejas na época, outros grupos, na verdade, outras escolas, né, falando de Jesus, então é provável que João tenha escolhido essas 7 justamente porque elas formavam uma rota natural para o pregador itinerante, quer dizer, era melhor o caminho. Então, ao mesmo tempo, em razão do interesse de João por números, não é coincidência a escolha das 7 igrejas. Por quê? Porque nas escrituras o número 7 geralmente simboliza totalidade ou plenitude, né. Então, como na Bíblia fala sobre os 7, não é, dias, né, fala sobre da plenitude, o sétimo dia da criação, e a implicação aqui é que a mensagem de João, ela não se restringe a essas 7 igrejas, então ela é relevante para a igreja universal. Agora uma coisa a gente tem que observar muito, muitos esforços têm surgido, né, para amarrar as informações contidas nas 7 mensagens ao ambiente histórico de cada cidade. Então é muito bom a gente prestar atenção nisso. Tá vendo que eu tô suando, querido? Ó, muito suado, eu não tenho vergonha disso. Então esse cantinho aqui é uma coisa rápida que eu escolhi, que eu aproveitei esse momento. Então, nós observamos que esses esforços têm surgido para quê? Para amarrar as informações contidas nas 7 mensagens ao ambiente histórico de cada cidade. Na maior parte, a gente pode observar aqui nessas cartas que na maior parte, né, a linguagem de João, ela é genérica, ela é carregada com imagens do Antigo Testamento. Você pode notar as figuras de linguagem, as imagens que são apresentadas. Então o que que acontece aqui? Para permitir uma identificação exata, mas a arqueologia, não é, e a história pode lançar luz sobre algumas questões. Em primeiro lugar a primeira questão, a referência à sinagoga de Satanás, que você vai ver isso no capítulo 2, 9 e 3 de 9, não é um ataque geral contra o judaísmo, e sim uma referência aos judeus que denunciavam os cristãos ao governo romano. Por isso, os denunciantes não eram verdadeiros judeus,
Deu para você entender? Uma vez que os judeus eram isentos de participar do culto imperial. E esse culto, ele era oferecido, era uma adoração ao imperador. E isso abriu o quê? A possibilidade de os cristãos serem perseguidos por sua não participação, né, nesse tal culto, que era o culto imperial. Então os judeus, né, ali os verdadeiros judeus, né, eles tinham que participar deste tal culto. Então João afirma que apesar de os fiéis cristãos serem carregados ou renegados, né, pela sinagoga oficial, Deus os reconhecia como seu povo. Então é isso que acontecia ali. Segunda coisa, o trono de Satanás em Pérgamo, conforme Apocalipse 2:13, não é? Provavelmente era uma referência à posição da cidade, não é? De como centro do culto imperial. Algumas pessoas sugerem que o templo imperial se parecia com um trono. Por isso, essa referência, o trono de Satanás em Pérgamo. Terceira coisa, Filadélfia, ela sofreu um grande terremoto, né, no ano 17 depois de Cristo, não é? Então, os danos foram tão graves que o povo teve que se transferir para os arredores da cidade por vários anos. Então, a promessa aos filadelfenses, né, que está lá no Apocalipse, né, que o próprio Criador falou 3:12, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Então teria significado óbvio à luz desse contexto. E quarto lugar, queridos, em 3:16 de Apocalipse, está escrito: a igreja de Laodiceia é denunciada por ser morna, nem quente e nem fria, ou seja, nem quente nem fria. Havia fontes, né, termais bem conhecidas em Hierápolis e apenas 9,7 quilômetros de Laodiceia. Ou seja, essas fontes termais estavam a 9 quilômetros e 700 metros, ou seja, 9.700 metros, né? 9 quilômetros e 700 metros de Laodiceia. E um bom suprimento de água fria e corrente, né, nas proximidades de Colossos. Então, o suprimento de água potável de Laodiceia, entretanto, parece que era morno e escasso. Então, era um símbolo poderoso da infidelidade ou ineficiência, melhor. Era um símbolo muito poderoso da ineficiência eclesiástica daquela congregação. Então está aí, irmãos, para você ter uma ideia, nenhuma dessas 7 igrejas existe mais. Todas elas existiram. Isso prova o quê, querido? Que as 7 igrejas da Ásia Menor é mais uma prova que o preterismo está correto. Então, se nenhuma dessas igrejas existe mais, o que acontece então? Tudo o que está no livro de Apocalipse já aconteceu. Teve a sua época e teve a sua confirmação, teve a sua profecia cumprida, tá bom, querido? É isso que eu queria deixar para você, e tenhamos um bom dia, uma boa semana, na graça e na paz, e vivendo sempre a paz eterna. Amém? Fique na paz.